Olá, boa noite. Oficina Cultural recebe exposição fotográfica com registros de apresentações de dança realizadas no Teatro Municipal. Mais de 5 praias do Pernambuco foram atingidas pela mancha de óleo. E o tema do JU de hoje é a poluição sonora. No estúdio vamos falar sobre os aspectos legais e a saúde relacionados à alta emissão de ruídos nos espaços públicos e privados. Fique com a gente, o Jornal da UFO começa agora. Amanhã, às 8 horas da noite, a Galeria Alternativa da Oficina Cultural recebe a abertura da exposição fotográfica Turmandans Ladas. A exposição é composta por fotografias de autoria da professora Fernanda Torquato, do curso de jornalismo aqui da UFO. As imagens mostram o chamado instante decisivo de coreografias de balé, clássico, contemporâneo, estilo livre, realizadas em apresentações no Teatro Municipal de Uberlândia. A entrada é gratuita e a mostra ainda fica aberta até o dia 17 de dezembro, do meio-dia às 6 horas da tarde. Agora, falando sobre meio ambiente, pelo menos 4.000 homens do Exército vão reforçar as operações para conter o avanço das manchas de óleo no litoral do Nordeste. Ontem, mais 5 praias do Pernambuco foram atingidas. Veja. 900 toneladas de óleo misturado com areia já foram recolhidas no litoral nordestino ao longo de 2.250 quilômetros desde o dia 2 de setembro. O total equivale a 45 caminhões de 20 mil litros. Em Pernambuco, mais 5 praias foram atingidas, desta vez no município de Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana de Recife. Barra do Sirinhaém, Paiva, Itapuama, Gaibu e Pedra do Xareu. A praia de Carneiros do Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, uma das mais visitadas pelos turistas, também foi afetada pelas manchas. Donos de pousadas, pescadores e servidores da prefeitura se juntaram para recolher o material. Além de voluntários, agentes do IBAMA e Marinha, o Exército vai reforçar as operações com até 5.000 homens. Ontem, a Justiça Federal em Pernambuco determinou que o governo federal tome medidas para recolher e conter o avanço do óleo no litoral nordestino. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse hoje que já foram anotadas medidas previstas no Plano Nacional de Contingência para incidentes de poluição por óleo. É um caso único na história do mundo, né? Não temos, notícia. É diferente daquelas manchas de petróleo que avançam pelo mar. As próprias medidas de contenção são complicadas. O máximo que a gente pode fazer hoje é ter gente capacitada para recolher esse óleo que chega nas praias. E é isso que nós estamos fazendo. A Marinha já notificou 30 navios-tanques de 10 países a prestarem esclarecimentos para tentar identificar os responsáveis pelo crime ambiental. E nas grandes cidades, o excesso de barulho é um dos principais causadores de doenças como estresse, insônia e a perda de audição. Em Uberlândia, a situação não é diferente. Veja na reportagem de Fernando Cunha com imagens de Sérgio Ferreira. Quem anda pelas ruas é obrigado a lidar com um inimigo invisível, mas que está presente o tempo todo. Estamos falando do excesso de barulho. Às vezes eu me incomodo. Principalmente quando começa aquela sessão de buzinamento, que fica buzinando parecendo que quer vender a buzina. Com certeza estressa sim, é muito barulhento, o trânsito está muito pegado aqui no centro da cidade. O barulho, ainda mais a gente tá ficando mais velho, né? Então o barulho não tá combinando com a gente mais não. O excesso de ruídos, principalmente de maneira constante, pode causar inúmeros problemas à saúde. A perda da audição é a principal delas. Mas, em alguns casos, a perda da qualidade de vida é ainda mais grave. Paulo, que é motorista de aplicativo, morava num rancho e há 8 meses se mudou para a cidade. Ele nem imaginava que na rua onde mora o trânsito seria tão intenso e barulhento. Todo tipo de barulho, de som de carro a barulho de ônibus, de caminhão, carro,
moto demais da conta, nunca vi tanta. Então é todo tipo de barulho. O barulho bom você não tem, né? De um canto de um pássaro, um animal que seja, né? E agora, poluição sonora tem muita mesmo, exageradamente. Ele conta que durante o dia precisa tomar algumas providências para minimizar o problema. Realmente você não tem paz, você não consegue ter diálogo dentro de casa. Quanto menos ver uma televisão, você tem que fechar a casa toda, se enclausurar aqui dentro para poder ter um pouquinho de privacidade, vamos dizer assim, né? E há muito tempo não sabe o que é uma noite inteira de sono. Chega a ser assim, a te causar transtorno, né? Porque você não consegue dormir, você acorda sempre muito assustado, qualquer barulho, né, te incomoda, a gente não está acostumado. Então a gente acaba se acostumando, mas é que é muito prejudicial à saúde, sim. É muito ruim. Este médico neurologista explica que a saúde mental é a mais afetada pelo constante excesso de ruídos. Eu vejo assim no dia a dia, né, que as pessoas queixam bastante de problemas de memória, problemas de concentração, dificuldade para dormir, né? E grande parte isso é decorrente de uma sociedade onde a gente hiperestimula, né, os nossos sentidos. E a poluição sonora, o excesso de estímulo sonoro, entra também nesse rol de causas aí de transtornos psiquiátricos, eventualmente de transtornos neurológicos mesmo. Dr. Leonardo faz um alerta àquelas pessoas que usam da automedicação para conseguir dormir. Existem muitos medicamentos, né, que são usados de forma inadvertida. Os benzodiazepínicos, que é um tipo de medicamento utilizado para dormir, né, são as tarjas pretas, os PANs da vida, diazepam, clonazepam, por aí vai. São remédios que não podem ser utilizados sem uma prescrição médica, né? São remédios que têm efeitos colaterais, eles causam dependência com facilidade. Então, de forma nenhuma, esses medicamentos devem ser utilizados por conta da própria pessoa, né? Com certeza. Ainda segundo o neurocirurgião, o melhor a fazer é reservar momentos para renovar as energias longe do barulho. É difícil falar para uma pessoa, mude de lugar, mude de cidade, vá para o campo, um lugar distante. Às vezes é complicado a gente dar esse tipo de conselho, mas não tem como. O que a gente falaria para essas pessoas que estão sujeitas a essa poluição sonora é tentarem momentos de lazer para poder distrair, tentar eventualmente sair ali da cidade, ter um ponto de balanço para que ela possa recuperar pelo menos em parte as energias, né, que ela gastou ali naquele momento de extrema tensão, naquela vida das grandes cidades que realmente é muito desgastante. E para refletir sobre a poluição sonora e a perturbação do sossego, recebemos aqui hoje no estúdio a Lucila de França, que é coordenadora do Serviço de Fonoaudiologia da UFO. Boa noite, Lucila. Boa noite. E também o Elias Bittencourt, que é professor da Engenharia Mecânica aqui da UFO também. Boa noite, professor. Boa noite. Gostaria que começássemos falando sobre as políticas públicas do nosso município. De que forma que a gente pode cobrar políticas mais eficientes para o controle e a redução de ruídos na nossa cidade? Lucila, o que você acha? Então, geralmente essas políticas, elas vêm da Secretaria do Meio Ambiente nos municípios, né? E seria interessante mesmo trazer que essas políticas fossem mais efetivas, mais assertivas, porque o que nós recebemos no ambulatório de saúde auditiva da UFO são pessoas cada vez mais jovens, buscando aparelho auditivo, já com perda auditiva, como se fosse de idoso, e geralmente com histórico de exposição excessiva a ruído. Não só em relação à poluição das ruas, mas também carro de som, fone de ouvido em excesso. Então a gente tem visto cada vez mais os jovens afetados por uma alteração que seria, né, na literatura a gente observa que seria a partir de 60 anos. E você vê um aumento, então, dos problemas ligados à saúde auditiva? Sim, o que nós temos observado é exatamente isso, né? Esse histórico aí de exposição excessiva ao ruído e, consequentemente, a perda auditiva. E essa perda auditiva, quando ela é induzida pelo ruído, ela é uma perda auditiva irreversível. Só o aparelho auditivo é que vai resolver o problema. Então, nós temos visto, né, jovens, quando eu falo jovens, são pessoas, nós observamos pessoas entre 35
e 45, 50 anos, com mais frequência chegando ao serviço com perda auditiva induzida pelo ruído, e geralmente com histórico de exposição. E de que forma, professora Elias, nós, no nosso cotidiano, nós podemos ter ações de prevenção contra esse excesso de poluição sonora? Bom, o que eu entendo é que já temos leis, né? Temos leis, temos normas, temos regramento para exposição ao ruído. Anteriormente, para você dormir, você teria que estar exposto em torno de 45 a 50 decibéis. Hoje já está baixando para 35 decibéis. Por quê? Porque você fica exposto a um nível de ruído muito grande durante o dia. Então, para dormir à noite, você tem que desligar. E a sua CPU não desliga. Não desliga, né? Continua processando, continua fazendo, então aí vai dar o cansaço. Você não dorme, não se acalma e não tem um sono reparador, né? Você cansa até mais, né? Então, o que a colega está falando é exatamente o que acontece. É muita exposição ao ruído. Eu não sou da área médica, mas a gente trabalha com engenharia mecânica. Foi quem começou mais a mexer assim, com acústica, né? É da área de acústica. Então, a pessoa sendo exposta ao ruído, ela transforma todo o seu metabolismo. Ela tem problema de pressão alta, ela tem problema de contração de músculos, ela tem problema de batimento cardíaco acelerado e tudo. Então, depois que essa pessoa cansou, como é que você quer que ela repouse? Ela não repousa, ela não desliga, né? Então, você tem muita exposição hoje, que eu até falo com meus alunos, eu até rio, eu falo assim, se você chega numa casa, tem uma criança ali em torno de 2 anos, joga ela para cima, é o resultado que você tem. A mesma coisa com ruído. Você aumenta a adrenalina lá em cima, você não dorme. Você não dorme. A criança, a primeira coisa que ela vai falar, quero mais, né? Então, quem ouve o ruído, ele vai ouvindo o ruído sempre mais alto, e você vai mudando a sua curva de limiar auditivo, sempre aumentando o som. Por isso que, igual a colega fala assim, um senhor já de 60, 70 anos, você chega em casa, né, por volta de meia-noite, ele vai estar ouvindo a televisão num nível muito mais elevado. Aí você está na rua, mesmo com o ruído da rua, você chega em casa sem dar susto com o nível que ele está ouvindo. Mas é porque ele não acomodou, está perdendo a audição, né? E ele começa a perder ali a curva normal, é ali pelos 35, 40 anos para homem e mulher, e isso só vai piorando. Se ele ficar exposto a mais ruído, só vai piorando. É isso mesmo, e olha só, quando falamos de barulho também esbarramos em 2 questões, a poluição sonora e a perturbação do sono, que parecem ser a mesma coisa, mas aos olhos da lei são bem diferentes. Veja na reportagem. Praticamente não existe quem nunca foi incomodado por algum vizinho que adora música alta. Principalmente no final de semana, que eles extrapolam no volume do som. Eles fazem as festas, eles começam na sexta-feira e na segunda ainda tá aquele sonzão alto, amanhece o dia, o som tá ligado. Dependendo do estilo musical, até que não incomoda. Todo mundo gosta, é apto à música, né? Um pouquinho de som mais alto, mas tem que ser umas músicas mais... Dependendo do horário, também temos que respeitar os nossos vizinhos, né? Situações em que vizinhos ou carros colocam um som muito alto são caracterizadas como perturbação do sossego, diferente de poluição sonora, como explica o promotor de meio ambiente da comarca de Uberlândia. Poluição sonora ocorre quando o nível de ruído é frequente e ininterrupto o dia inteiro e pode causar problema para a saúde humana. Isso é poluição sonora. Quais são os exemplos? Exaustores de padaria, motores e indústrias funcionando 24 horas por dia, até mesmo ar-condicionado que ininterruptamente fica ligado e também o barulho incomoda o vizinho. Isso é poluição sonora. Agora, perturbação do sossego ou do trabalho é outra coisa. É algo que ocorre no final de semana, é algo que é feito por causa de uma festa, é algo que é feito naquele bar toda quinta-feira, é algo que é feito na maioria dos bares de Uberlândia, que eu não sei como é autorizado eles a colocarem som ao vivo,
e aberto, sem qualquer meio de contenção da produção daquele ruído. O uso de caixas de som em portas de lojas é muito comum. Basta dar uma voltinha pelo centro da cidade que elas estão lá. A multa imposta para esse tipo de infração varia de R$ 176 a R$ 2.900, podendo dobrar em caso de reincidência. Tratando-se de estabelecimentos comerciais, a reincidência pode gerar até a cassação do alvará de funcionamento. O secretário municipal de Meio Ambiente explica que a patrulha ambiental da prefeitura realiza, em média, entre 10 e 15 fiscalizações por dia, as quais são feitas apenas quando há alguma denúncia. O município já teve vários ambientes que fez autuações em reincidência e interdições do estabelecimento que, infelizmente, não se adequam à legislação, infelizmente, não respeitam os seus vizinhos, infelizmente, não respeitam até os seus clientes. Então, esse pessoal que não tem condição, obviamente, a prefeitura age. Mas nós estamos aqui de forma educativa, de uma forma orientativa, para que eles venham até o município e façam cumprir a legislação de uma forma que atenda todo mundo. Cabe ao poder público municipal fiscalizar apenas ambientes comerciais. Precisamos definir as formas de ruídos e as competências, até onde a prefeitura pode atuar. Todos os estabelecimentos ou residências que geram ruídos, isso gera problema à vizinhança. Só que nós atuamos somente no ambiente comercial, na esfera comercial, onde a empresa está auferindo lucro, auferindo renda através daquela atividade. E aí a nossa fiscalização, a patrulha ambiental, tem condições e competências para agir. Ou seja, esse estabelecimento está emitindo uma poluição sonora. Em Uberlândia, a patrulha ambiental atende de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã à meia-noite, além de plantões extras às sextas e sábados, de 9 da noite às 3 da manhã, em casos de empresas barulhentas, incluindo bares e boates. Os telefones para denúncias são o 3235-3117 ou pelo 0800 940 1133. Em casos de pessoas barulhentas, o certo é chamar a Polícia Militar pelo 190. Mas a resolução dos problemas não é tão simples assim. Segundo o promotor de meio ambiente, o aparato do Estado para combater os casos de perturbação do sossego não é suficiente para que as leis sejam devidamente aplicadas. O Estado de Minas Gerais não estrutura a Polícia Civil adequadamente. Não estrutura a Polícia Militar adequadamente. Então, o que acontece? Você vai fazer uma reclamação por perturbação, você tem que ir e fazer a solicitação ao delegado, porque senão, vamos imaginar o caso, o delegado se depara com um homicídio, ou com um assalto, ou com estupro. Não tem jeito do delegado preterir uma dessas situações a uma perturbação de sossego alheio. Isso não é culpa do delegado, porque nós não temos delegado suficiente aqui em Uberlândia para acompanhar todas as situações de transgressões de norma penal que acontecem aqui. A população precisa entender que aquele vizinho que está fazendo uma festa, infelizmente, é uma perturbação do sossego. Ele vai ter que chamar a polícia militar naquele local para que aquela pessoa abaixe o som. Mas a mensagem é importante, para que todos respeitem o limite das pessoas. Façam suas festas, realizem o seu comércio, mas que não perturbe de nenhuma forma os seus vizinhos. É isso aí, faz sucesso! Sempre fazendo a festa com você e toda a sua família, é sucesso! Bom senso, né? E respeito ao próximo. Mas então, falando sobre os danos do ruído, sabemos que é um problema muito complexo, né? Como disse aí o secretário, o promotor, Breno Litz, a gente entende que faz parte da sociedade contemporânea, né? Termos ainda essa exposição ao excesso de ruído. Nesse sentido, Lucila, de que forma que nós podemos lidar com, com essa nova situação, com esse novo cenário? O que a gente pode fazer para evitar essa exposição excessiva? Então, evitar a exposição excessiva depende da função ou da atividade que a pessoa exerce, é praticamente impossível. O que pessoas que trabalham, por exemplo, nós vimos ali na reportagem o comércio no centro da cidade.
E todos nós, quando já fomos, né, andamos ali no centro, a gente realmente se depara com essa situação. E aí a gente pensa assim, essa pessoa que trabalha ali naquela loja, ele fica ali no mínimo 8 horas por dia, é exposto o tempo todo àquele ruído. E é um trabalhador que ele não tem opção, porque ele tem que conversar com o cliente. Então não é igual um trabalhador de fábrica, uma indústria que tenha ruído e ele pode usar o equipamento de proteção individual. E deve usar os EPIs, né? É, claro, aqueles usam mesmo, geralmente usam. Né? O que a gente se preocupa é com esses aí que estão expostos a uma situação que não é adequada. Sim. E em relação à orientação, o que a gente geralmente orienta é quando a pessoa já trabalha com ruído ou já fica exposto, quando chegar em casa, ele precisa do silêncio, da tranquilidade, igual o neurologista falou na reportagem. Afeta outras áreas da saúde, não é apenas a perda auditiva. Tem os outros efeitos, né, extra-auditivos que vêm junto. Pode vir o zumbido constante, tem pessoas que têm zumbido 24 horas por dia. Pode vir a vertigem, que é tudo decorrente da alteração no sistema auditivo. Então, a orientação que a gente faz é evite, tente ficar no silêncio quando chega em casa, nos finais de semana. Então, tem pessoas que já trabalham no ruído e sobem no carro para ir embora para casa e colocam o som na última altura, né, no último volume. Então, aí não tem jeito. Então, o ouvido é o que eu falo sempre. O ouvido ele está aberto o tempo todo, ele não é que nem os olhos que a gente fecha para descansar. Então, ele está sendo estimulado independente de querer ou não, é involuntário. E existe um limite, né? Então, a gente tem que cuidar para não extrapolar esse limite, tem que tomar cuidado com isso. Muito bom. E, professora Elias, as empresas, como que elas podem contribuir para diminuir também os ruídos no cotidiano ali para os seus funcionários? Há como se medir, né, o excesso, o nível, a altura do som daquele ambiente e tomar medidas de ajustes, né? Você tem limite de ruídos em função de horários, né, em função de nível de ruído, né? Então você começa em 70 decibéis, né, depois você cai para 60 e cai para 50. Por exemplo, secador de cabelo, liquidificador, as pessoas que trabalham no comércio, né, um salão de beleza, ou no caso, é difícil a gente imaginar. Ele ultrapassa o limite. Ultrapassa, então, né? E na hora que chega nos 50, eles pensam assim, não, então depois das 22 horas eu posso passar o ruído em 50. Não. Se lê na lei, ela fala, você pode ir até 50 decibéis, desde que você não ultrapasse 10 decibéis, né, na escala de ponderação A, acima do nível que a gente chama de ruído de fundo, ruído ambiental, aquele ruído que já está ali. Aí você liga uma fonte, então ela acrescentou mais 10 decibéis, está ilegal. Né? Então no chão de fábrica, o que a gente faz? A gente procura mitigar o ruído. O que é a mitigação do ruído? Então, nós, a engenharia, nós falamos, nós não conseguimos desligar a fonte, porque a fonte sempre vai estar vibrando. Tem que trazer ela para um nível aceitável que o ser humano consegue sobreviver com esse nível de ruído. Né? Aí a gente também extrapola e fala assim, ó, se você pegar uma aeronave que está gerando lá 100 decibéis, a pessoa não vai conseguir ficar lá muito tempo. Então, mas se ela não ouvir o avião vai passar por cima dela. Com certeza. Então, ela tem que ter uma proteção, um EPI, que traga o nível de ruído para ela conseguir trabalhar às 8 horas. Então, aí você tem a escala lá que a gente chama de 5 em 5, né? Você começa em 85 decibéis, você pode ficar 8 horas. Mas ninguém hoje, em sã consciência, no chão de fábrica, trabalha sem colocar a proteção auricular quando o nível de ruído chega em torno de 75. Porque senão ficaria insuportável, né? Eu não diria que isso é insuportável, ele até suporta, ele acredita que ele se adapta, mas ele não se adapta, ele só se acomoda. Então, se eu pegar 85 decibéis, é 8. Se eu passar para 90, cai para 4. Se eu passar para 95, cai para 2 horas. Se eu passar para 100, cai para 1 hora. E você vai ver que casas de show, em geral, o nível de ruído é da ordem de 110 decibéis. Ele não poderia ficar lá mais que 15 minutos. Ele fica, e é o que a gente chama de dose. A dose que ele está exposto. Igual o Lucila falou, ele tem que procurar um ambiente silencioso para tentar se recuperar. Para minimizar daquele momento. E muitas das vezes não dá tempo. Ele não consegue recuperar. Então aí você tem dano na célula ciliada, você tem danos atinitos, dá uma série de problemas que dificilmente tem volta. Aí é só com aparelho externo para tentar recuperar alguma coisa. Então, muita atenção, né, para quem trabalha com excessos de ruídos.
Agora, vamos saber como fica o tempo em Uberlândia e região nesta quarta-feira. Possibilidade de pancadas de chuva na parte da tarde em Uberlândia. Os termômetros variam entre 19 e 29 graus. Pancadas de chuva em Monte Carmelo. A temperatura mínima fica 20 graus e a máxima 28. Em Patos de Minas, o dia fica nublado e pode chover. Mínima de 20 e máxima de 29 graus. Ituiutaba com céu fechado e chuva em alguns momentos do dia. As temperaturas ficam entre 20 e 34 graus. Sol entre nuvens em Uberaba, com probabilidade de chover chegando a 90%. A mínima prevista é 19 graus e a máxima 29. Agora é hora do quadro Mercado de Trabalho. Confira algumas vagas disponíveis em Uberlândia. Tem 2 vagas para atendente de balcão. É preciso ter ensino médio completo e 6 meses de experiência. O salário é de R$ 1.200. 3 vagas para representante comercial autônomo. A escolaridade mínima exigida é ensino médio incompleto. Além disso, é preciso de 6 meses de experiência. A remuneração é de R$ 998. Oportunidade para atendente de telemarketing. O contratante exige ensino médio completo e 6 meses de experiência. O salário é R$ 998, mas pode ser negociado na entrevista. 2 vagas para motorista entregador. É necessário ter no mínimo ensino fundamental completo e 6 meses de experiência. Remuneração de R$ 1.390. Para se candidatar a uma das vagas ou ter mais informações, vá até o Cine de Uberlândia, localizado na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro. O horário de atendimento é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E o JU de hoje colocou em destaque o tema perturbação do sossego, né? E também a poluição sonora. Nós estamos chegando ao fim e gostaria de ouvir da Lucila de França, que é coordenadora do serviço de fonoaudiologia. Lá no Hospital de Clínicas, quais serviços são oferecidos à população que, de certa forma, as demandas chegam voltadas à saúde auditiva? Então, nós temos o serviço lá, ele é de saúde auditiva. Ele recebe a população através da junta reguladora do município, então ele não tem as portas abertas para a comunidade, mas a população procura as unidades de saúde, né, a rede de atenção, e são encaminhados para o serviço. Então nós fazemos desde o exame quando o bebê nasce de audição, que é o teste da orelhinha, até toda a avaliação audiológica de diagnóstico e adaptação de aparelho auditivo também quando necessário. Excelente. E a reflexão final, então, para a gente finalizar sobre a saúde auditiva? Então, a reflexão que a gente tem que deixar, pensando no tema que nós conversamos, né, e que foi colocado na reportagem, é a questão assim, o ruído, o barulho, ele ultrapassa muro, ele ultrapassa barreira, né? Ele então não é como a visão que a gente fecha e não vê mais. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente fica a questão do respeito pelo outro, né? Sempre lembrando que o seu vizinho nem sempre quer ouvir o que você está ouvindo, então tente colocar no seu limite ali do muro da sua casa. E em relação à saúde auditiva, é preservar o seu ouvido, porque uma vez que as células estão lesadas, né, a perda de audição instalada, não tem mais o que fazer. E a gente precisa dessa audição para ter qualidade de vida. Excelente. Né? Muito obrigada, Lucila, pela sua participação aqui no JU com a gente. E para finalizar, também quero ouvir o professor Elias. Então, bom senso e respeito, como disse a Lucila, seriam boas fórmulas, né, para a gente viver num mundo mais tranquilo? Eu vejo que é um problema de tecnologicalidade, né? Você tem técnicos profissionais capacitados para resolver. Então, a minha área é mais de prevenção. Eu consigo identificar uma máquina, ver se ela vai fazer ruído ou não.
A área do Silva já é mais, depois que dizer assim, danificou, aí vai tentar reparar. Então, eu vejo assim que o município, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Municipal, o Ministério Público Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, teriam que atuar e conscientizar o cidadão dos direitos dele e mostrar também para o comerciante o que ele está fazendo. Igual como é que você dá uma autorização, isso eu já dei consultoria, resolvemos problemas, de colocar um bar aberto, né, com som para cima da rua. Né? Não, para lá não tem problema, para cá não tem problema. Então nós já resolvemos problema no hospital, né, municipal, no hospital das clínicas aqui, a gente já ajudou a resolver o problema. Então, se houver essa conscientização e se tornarem parceiros para tentar resolver o problema, eu acredito que caminha. Né? Nós já fizemos reunião com a Polícia Militar para mostrar para os vizinhos, ó, quando o cara fizer um barulho aí, chama por quê? Porque para eu caracterizar, né, que é a poluição sonora, eu preciso de medição. E para a medição, eu tenho que ter um instrumento calibrado, reconhecido pelo elemento. A perturbação do sossego, não. A perturbação do sossego, se você perturbou o meu sossego, conforme que você fez, bateu, fez algum ruído, algum barulho, eu posso chamar a polícia, é mais fácil, não tem que ter medição. Sim. Só que a polícia não está aí à disposição para fazer todo esse trabalho, não tem contingente para isso. Com certeza. Né? Então é conscientização dos poderes públicos e da população, para entender. Então eu acho que a política de boa vizinhança começa com a política da boa vizinhança. Você faz um barulho, eu vou reclamar com você. Peraí, já são 2 horas da manhã, vamos dormir, amanhã temos que trabalhar. Né? Bom senso e respeito, né? Exatamente. Muito obrigada, professor Elias Bittencourt, hoje, que esteve com a gente. Ele é professor do curso de Engenharia Mecânica aqui na UFO. Obrigada pela participação dos dois. Espero recebê-los novamente aqui no JU, viu? Obrigada. Porque o jornal desta terça-feira fica por aqui e você continua ligado na telinha da TV Cultura, porque hoje o programa Provocações com Marcelo Taz recebe o humorista Bruno Mazeu. E mais uma vez, obrigada pela audiência. Eu te espero amanhã. Tchau.